Olá, pessoal. Como é que vocês estão, meus amores? Boa tarde, boa noite, boa tarde ainda. Vocês devem estar percebendo que eu estou com a voz muito ruim, tá? A minha garganta está péssima, péssima. Então, vamos começar. Eu espero, estou aproximando a câmera o máximo possível do meu rosto para que vocês consigam ouvir o que eu estou falando, né? Então, olha só, tô até chupando uma pastilha aqui para ver, para minha gata me amolando, para ver se dá uma melhoradinha, tá? Vocês me perdoem. Mas nós fechamos a aula referente à Revolução Francesa na semana passada, quando eu falei para vocês a respeito da chegada do Napoleão Bonaparte ao poder, né? Então, aqui, né? Essa é a imagem que eu gostaria de dar início, na nossa aula. O negócio é o seguinte, gente, o Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder na medida em que ele representava para a burguesia francesa uma situação de segurança, né? A burguesia francesa via em Napoleão Bonaparte alguém que lhe trouxesse a segurança necessária para evitar, né, a volta da monarquia absolutista, por um lado, e os avanços radicais jacobinos do outro, né? Então Napoleão Bonaparte ele vai ser uma espécie de garantidor do triunfo da burguesia francesa. E no que diz respeito à população, o Napoleão será visto como um salvador da pátria, no sentido de ser um gênio militar. E ele vai canalizar a energia revolucionária, ele vai canalizar aquela loucura, aquela vontade, né, de fazer a revolução que havia tomado conta da sociedade francesa para o imperialismo. Né? Então, Napoleão canalizará aquele ambiente revolucionário e transformará a ideia de mudar o mundo na ideia de dominar o mundo. Né? E, nesse sentido, como um general brilhante, Napoleão foi muito bem sucedido. E eu gostaria aqui até de apresentar para vocês uma imagem clássica. Nós temos um pintor chamado Jacques-Louis David. Jacques-Louis David. O Jacques-Louis David, ele será um grande mestre, né? Talvez o homem que melhor retratou a Revolução Francesa, né? Alguns dos mais famosos quadros da época da Revolução Francesa são desse autor. O assassinato de Marat, por exemplo, é dele. Mas ele vai acabar se transformando no pintor oficial de Napoleão Bonaparte. E aí será como que o seu retratista oficial, né, vai reproduzir as imagens clássicas de Napoleão. E aqui a primeira delas, que é uma imagem muito conhecida. Vocês podem ver aí Napoleão montado em seu cavalo sobre os Alpes, né? Napoleão atravessando os Alpes. E aqui no chão não deve estar fácil para vocês enxergarem, eu não sei, mas aqui você tem na rocha, né, na pedra, está escrito Bonaparte. Aqui, Carlos Magno. Aqui um pouco abaixo, a imagem não aparece, mas um pouco abaixo, Aníbal, César e Alexandre, né? Então, o nome de Napoleão inscrito na pedra, ao lado dos maiores generais da história, né? Então, está aí a reprodução de Jacques-Louis David, Napoleão cruzando os Alpes. Napoleão começa sua carreira militar como capitão do exército francês
já obtendo uma vitória muito significativa contra tropas inglesas, no momento que a França precisava desesperadamente de um herói. Então, Napoleão irá escalar na hierarquia do exército francês, tirando proveito dessas regras novas, né, que haviam sido introduzidas pela Revolução Francesa, tirando proveito das novas regras, das regras referentes a, qual que é a expressão mesmo? A meritocracia, né, tirando proveito da meritocracia. Napoleão será uma cria dessa nova era. Então ele vai se tornar general do exército francês com apenas 24 anos. Ele é o mais jovem, o homem mais jovem da história da Europa a se tornar general por seu mérito, né? Ele que construiu sua carreira. E Napoleão, e essa imagem que vocês estão vendo aqui, é o retrato de sua sua primeira grande campanha militar. Em 1799, o exército francês estava lutando contra o Império Austríaco na Itália, e o exército francês estava praticamente derrotado. Napoleão é chamado a comandar esse exército e vai impor aos austríacos uma derrota terrível, vai impor aos austríacos uma derrota devastadora, com um exército muito fraco. Então Napoleão tira leite de pedra, retorna à França e vai dissolver o diretório num golpe de Estado chamado 18 de Brumário. Ele dissolve o diretório e se autoproclama cônsul, né? Então, na prática, ditador. Napoleão será cônsul durante aproximadamente 5 anos, né? Então, depois que Napoleão se transforma em cônsul, ele vai dar início a um processo de expansão militar maravilhoso, guerra para tudo que é lado, vitórias. O povo nem prestava atenção nos acontecimentos internos da França, só enxergavam as grandes vitórias militares de Napoleão. E em 1804, o Napoleão decide que é hora de dar um passo à frente na sua carreira. Então Napoleão manda trazer o Papa da Itália, manda trazer o Papa de Roma para Paris e obriga o Papa a coroá-lo imperador numa cerimônia muito polêmica, né? Porque o Napoleão tirou a coroa das mãos do Papa e pôs a coroa sobre sua cabeça. Foi um escândalo. O Papa excomungou Napoleão, Napoleão mandou prender o Papa. Foda-se. Tá? Napoleão podia fazer esse tipo de coisa. E aí, né, pessoal, tá aí a imagem magnífica, né, de Napoleão coroado, imperador, tal qual aquelas imagens, também obra de Jacques Louis David. Tá? Olha que maravilhoso, Napoleão coroado imperador. Olha, nossa, gente, que luxo, magnífico, né? Então, de general a imperador. É claro que ninguém na Europa aceitou, né? Para os imperadores de sangue, né? Para os reis, para as monarquias europeias, isso era uma afronta sem tamanho. Então, ao se autoproclamar imperador, Napoleão imediatamente mergulha a França em uma nova onda de guerras e vai derrotar cada um de seus adversários. Napoleão irá esmagar sem piedade todos os seus adversários. Só não consegue derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha e a França não tinha marinha, né, pessoal? Como é que o Napoleão vai derrotar uma ilha se ele não tem marinha? E aí, gente, é que vem a grande sacada do Napoleão, que é o tal do bloqueio continental. Vocês devem se lembrar disso. O bloqueio continental é a proibição de todos os países europeus de realizarem comércio com a Inglaterra, com o objetivo de causar um colapso à economia francesa, desculpa, inglesa. Né? Olha a situação que o Napoleão vai criar. Ele proíbe a Europa de realizar comércio com a Inglaterra e é por isso que eu sempre digo a todos os meus alunos, Napoleão é o grande herói
esquecido das independências da América Latina. É o Napoleão que irá desencadear os processos de independência da América Latina, na medida em que ele invade a Espanha para poder ocupar Portugal. Então ele derruba a monarquia espanhola e leva a fuga da família real portuguesa para o Brasil, dando início aos processos de independência. O Napoleão, uma vez que o bloqueio continental entra em funcionamento, gente, é bom lembrar que, num primeiro momento, parecia que as coisas estavam caminhando do jeito que Napoleão desejava. Mas, na verdade, com o passar do tempo, ficou claro que a economia inglesa não dependia apenas do comércio com a Europa, que a economia inglesa ela já tinha mercados em outros lugares do mundo, na própria América, né? Então, o bloqueio continental não atinge seus objetivos, até porque a França não irá conseguir, isso era um dos objetivos do bloqueio, levar a um desenvolvimento da indústria francesa, né, para substituir a inglesa. Não consegue. Então haverá uma grande escassez de produtos industrializados na Europa e em 1812 a Rússia rompe o bloqueio continental. Napoleão então fica furioso. A Rússia declara, né? O czar declara que não chega, não vou mais participar dessa bosta desse bloqueio, que estou mais perdido que não tenho produto industrializado, você não me dá solução, isso nunca termina. Então a Rússia rompe o bloqueio e o Napoleão, aí todo mundo conhece essa história, né? O imperador Napoleão Bonaparte irá invadir a Rússia e isso irá levar a uma tragédia. Todo mundo conhece essa história. Gente, o exército francês, eu sempre digo aos meus alunos, o exército francês não estava preparado para enfrentar o frio de Campos do Jordão, Urubici, em Santa Catarina. O exército francês não tinha equipamento para suportar um ventinho frio, quanto mais aquilo que eles enfrentaram na Rússia. A invasão se dá no verão, ótimo, lindo, maravilhoso, as coisas dão certo, ele toma Moscou, ele consegue ocupar a cidade de Moscou, mas os russos se negam a negociar. Ele espera. Em novembro de 1812, Napoleão decide bater em retirada, só que já era tarde. Ele é atingido por um frio desgraçado. Vocês não preciso falar a respeito do inverno russo para ninguém. E olha que o inverno que o Napoleão pegou foi até considerado ameno para os padrões russos, né? Quer dizer que devia estar uns 30 graus negativos, fora o vento. Foi um desastre completo. É bom lembrar, meninos, que os exércitos dessa época eram movidos a cavalos e sem grama. Os cavalos morriam de fome, entendeu? Tem uma série de aspectos, morriam de cansaço, né? Os soldados acabavam morrendo de cansaço, de esgotamento. Então, nós temos aqui um quadro, esse quadro, puta, que pindaíba, né? Olha aqui, né? Tô fodão aqui, chego, faço e aconteço. Tô imperador, tô bonito aqui. Ai, que frio da porra. Até o cavalinho, tadinho. O cavalinho tá numa miséria desgraçada. Então, realmente, o exército napoleônico será dizimado. O Napoleão entrou na Rússia com 600 mil homens. 600 mil. Saiu de lá com 50 mil. Entrou com 600, saiu de lá com 50 mil. Tá, meninos, para vocês terem uma ideia do desastre, né? O Napoleão acabará, portanto, depois desse desastre, né, ele vai ser derrotado militarmente e será preso na ilha do Elba.
tá? Ele, num primeiro momento, após essa derrota, ele, na verdade, só se rendeu a seus adversários no início de 1814. E ele vai prisioneiro para a ilha do Elba. Da ilha do Elba, o Napoleão consegue fugir, volta à França e vai tentar reorganizar seu exército. O que acaba acontecendo, no entanto, é que não há tempo suficiente, né? Não tinha nascido gente, né, suficiente para substituir todos aqueles soldados que Napoleão tinha perdido. Cavalos, você tinha perdido tantos cavalos, você não teve tempo para repor tantos cavalos mortos na Rússia. Então, tudo isso levará essa volta de Napoleão, né, esse chamado governo dos 100 dias. Essa volta do Napoleão não é bem sucedida. Tá? Ele acabará sendo derrotado. Governo dos 100 dias, porque é o tempo que ele conseguiu permanecer no poder até ser definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. Né? Ele é derrotado em 1815, preso, será levado para uma ilha chamada Santa Helena, né? Ele vai ficar preso na ilha de Santa Helena. Na ilha de Santa Helena, o Napoleão vai acabar morrendo de câncer no estômago em 1821, tá? Câncer de estômago em 1821. O pai dele morreu disso também, tá? Então, Napoleão, preso em 1815, morre em 1821. Porém, gente, o Napoleão mudou o mundo, não há o que se discutir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente. O que eu quero que vocês entendam é que, em meio a todo esse caos que vinha atingindo a França, nós teremos aí a declaração de independência do Haiti, tá? O segundo país a se declarar independente na América. Isso aqui é um negócio que eu preciso que vocês entendam. O Haiti era colônia da França. O Haiti era o maior produtor de açúcar do mundo. Então, meninos, o Haiti era uma colônia extremamente lucrativa. Então, na época da Revolução Francesa, começou uma brigaiada se iam abolir a escravidão no Haiti ou se não iam. Acabaram não abolindo, depois aboliu, depois tentaram voltar atrás. Gente, foi uma bagunça tão grande o que a Revolução Francesa fez em relação ao Haiti, que os haitianos declararam a independência, uma revolta de escravos, e os haitianos declararam a independência aqui sob o comando desse cidadão. O nome dele é Toussaint Louverture. Tá aqui embaixo, tá? Toussaint Louverture. Se escreve Louverture. É o sujeito que declarou a independência do Haiti contra os franceses. É o único movimento de independência da América feito a partir de uma revolta de escravos. É o único movimento de independência da América feito pela camada mais pobre da população. Em todos os outros países, as independências foram fruto de movimentos liderados pela elite colonial. Aqui não. Aqui a camada mais baixa da população. Esse cara acabou morrendo nas mãos das tropas francesas e quem conduziu o movimento, quem acabou conduzindo o fim, né, é um cara chamado Dessalines, e aqui é uma imagem, né, bem significativa do Dessalines com uma cabeça de uma mulher branca decapitada nas mãos. Eu preciso deixar claro para vocês que a independência do Haiti foi extremamente sangrenta, gente, ela termina, é sucesso, a independência termina com sucesso, tá? Porém, é bom lembrar que levou à morte de toda a população branca da ilha, certo, pessoal? Como consequência, houve uma onda de medo na América Latina. Por quê? Porque temia-se que, a partir de agora, qualquer burburinho na senzala, qualquer rumor
entre os escravos, as elites brancas já vão interpretar como a possibilidade de um movimento de independência, seguindo o modelo haitiano. Tá certo, pessoal? Gente, eu espero que vocês consigam me ouvir, tá? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.